Esse é um daqueles vídeos que fala sobre coisas que você nunca pensou, mas precisava ouvir. Trago para vocês um relato do porquê que ao longo dos anos eu perdi a vontade de comprar hardware, e não é sobre o preço do hardware, é uma reflexão muito mais profunda. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixa aqui abaixo o seu relato de vida pessoal, beleza? Bom, eu já falei aqui no canal várias vezes sobre o meu início na informática, o início do canal, mas como tem sempre muita gente nova chegando, é válido relembrar. Minha jornada começa lá em 2011, quando eu ganhei um PC bem velho, era um Pentium 3, que a minha mãe comprou de um vizinho meu, e de tanto me interessar por isso e começar a mexer nesse PC, fazendo testes, colocando memória RAM para ver se ele funcionava melhor, vendo o PC tendo mais desempenho, em 2012 vai ao ar o primeiro vídeo do meu canal que eu ensinava um tutorial de como fazer overclock numa placa-mãe que não funcionava para overclock. Meu canal surge como um canal de tutoriais e depois ele passa a ser um canal de fato de informática, falando sobre peças, unboxing, qual placa comprar, isso aí eu já fazia em 2012, hein? E hoje o pessoal faz a roda. Só que como todo bom brasileiro médio, eu não tinha condições de ter acesso a coisas, porque eu vim de uma realidade muito pobre. Então não dava para eu, por exemplo, comprar uma placa de vídeo, não dava para eu comprar um processador, eu não conseguia comprar, nossa, um monitor. O meu primeiro monitor era de tubo e o meu segundo monitor era um Flatron da LG, aquele bem quadradinho, e tinha uma linha inteira de pixel detonada. Esse foi o meu começo na informática. Então o que eu fazia? Eu queria um HD novo, eu ia lá numa assistência de bairro que tinha lá perto, comprava um HD super surrado ou fazia rolo, era o que eu mais fazia na verdade. A primeira placa de vídeo que eu botei nesse PC Pentium 3 foi uma FX 5200. O primeiro jogo que eu joguei de fato nessa placa foi GTA 3. Com o passar do tempo, já fazendo vídeos, eu adquiri o gosto de consumir informática. E aí que foi o seguinte, eu comecei a me interessar muito por vídeos de montagem, isso em 2013, 2014. O primeiro canal que eu comecei a assistir que fazia isso era o canal do Fast Benchmark, que hoje é um amigo meu, e na época ele montava uns PCs super bizarros, os PCs dos amigos dele, PC com 32 GB de memória, o PC que parecia uma torre, e eram vídeos de 40 minutos e coisas assim, e eu gostava muito de ver. Eu não tinha R$1 no bolso, mas eu tinha prazer em assistir a pessoa montando aquela monstruosidade, e eu pensava, cara, será que um dia eu vou ter condições de ter um negócio desse? Porque é um negócio muito caro. E se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria pro Felipe do passado, você vai conseguir sim, não se preocupa que sua hora vai chegar também. E aí lá para 2015 eu já participava muito de grupos de Facebook que discutia sobre hardware, meu canal já tinha um pouquinho de relevância, então eu conseguia trocar uma ideia legal, conheci outros canais da época, eu vi canais surgirem e vi toda uma indústria sendo construída no Brasil, porque em 2012, 2011 não tinha a indústria de PC gamer como é hoje, você não tinha essa cultura de cadeira gamer, gabinete de acrílico, nem nada disso. Eu vi tudo isso surgir, eu vi essa cultura se expandir aqui no Brasil. E nessa época, pessoal, tudo que eu ganhava eu colocava no computador. Então se eu arrumava algum tipo de trabalho temporário, fazia um bico em algum lugar, às vezes eu trabalhei em lava rápido, trabalhei em obra, esse tipo de coisa, eu catava esse dinheiro e colocava no computador. Só que aí começa a problemática de uma cultura. Uma coisa que eu levei muitos anos para perceber, e talvez você não tenha percebido ainda, é que toda cultura te infantiliza. Por quê? Porque ela te leva a viver pela cultura e não pelo prazer da cultura. O prazer da cultura é o seguinte, imagina que você torce para um time de futebol, você torce, sei lá, pro Corinthians, e você ama o Corinthians, você vai em todos os jogos, o time tá uma porcaria, mas você apoia, você compra a camisa, você se diverte. Quando o time não ganha, tá tudo bem também, você sabe que isso não muda nada na sua vida, você é zoado no trabalho, na faculdade, mas você zoa também quando o seu time ganha, só que a sua vida é normal. Esse é o prazer da cultura. Agora, quando você serve a essa cultura, o que acontece? A sua vida passa a depender do Corinthians. Então, o time perde, sua semana é arruinada. Quando te zoam, você fica muito puto. Às vezes até deixa de comprar comida ou pagar conta para fazer loucuras pelo time. E eu vivi muito isso quando eu comecei a colecionar tênis, né? Eu colecionei tênis de 2018 a 2022. E no começo era maravilhoso. Eu estudei tudo sobre tênis, eu conheci a história de cada par. E em determinado momento eu comecei a servir a cultura e a minha vida arruinou completamente. Por quê? Porque quando eu passei a servir a cultura, eu vivia endividado. Eu tinha comportamentos estranhos, então, por exemplo, eu tava num trem, se alguém encostasse no meu tênis, eu ficava puto, eu ficava revoltado, eu me sentia mal, eu ficava irritado, às vezes eu até mostrava que eu tava irritado, sabe? Quase como se eu fosse xingar a pessoa. Como se a pessoa tivesse alguma coisa a ver com o tênis que eu tava usando ou por que eu tava puto. Isso não era da conta dela. Só que na minha cabeça, o mundo girava em torno do meu tênis. É louco
louco você pensar isso, né? A ponto de que se eu tava num evento de tênis e eu olhava pra alguém e tinha certeza de que aquele tênis era uma réplica, eu ficava tipo, nossa, olha lá o cara veio de réplica, por que o cara tá usando isso aqui, sabe? Eu começava a julgar as pessoas pelo tênis que elas estavam usando. E aí, quando eu me toquei de todo o mal que isso fazia pra minha cabeça, eu parei de colecionar tênis. Assim como eu parei de colecionar perfumes, eu parei de colecionar um monte de coisa que eu já colecionei. E o que isso tem a ver com o PC? A mesma coisa. Eu também servi a cultura do PC. A ponto de que teve aniversário da minha mãe, que eu não participei porque eu queria ficar jogando no PC no meu quarto. Não sei se você se identifica com isso. Se você se identifica com isso, saiba que é mais normal do que parece e isso sim é um problema. Sempre que servimos uma cultura, a gente acaba sendo infantilizado por pensamentos ruins. E você vê no Instagram isso direto. Com certeza você já esbarrou com perfis que falam sobre PC ou que falam sobre qualquer coisa. E às vezes são pessoas com 30, 35 anos, só que elas se comportam de maneira infantil, seja porque estão usando uma roupa muito infantil, ou elas fazem vídeos infantis com temáticas que você conseguiria imaginar uma criança de 12 anos agindo daquela forma. E as pessoas nos comentários gostam e tudo mais. E depois de muito quebrar na minha cara, gastando todo o meu dinheiro e meu tempo, porque tem jogos na Steam que eu tenho mais de 1000 horas, eu decidi que não servia mais pra mim e entendi a gravidade da coisa. O último PC que eu comprei de verdade, que eu montei ele do zero, foi esse aqui, né, que ele já tá com umas peças mais velhas, eu montei em 2019. Desde então, eu não coloquei mais dinheiro nisso. Por vários fatores. É claro que o fato de eu ter patrocínios ajuda muito. Só que mesmo quando eu não tinha patrocínios, eu não tinha interesse, mesmo tendo dinheiro, sabe? Eu realmente abri mão disso. Eu não tenho mais vontade de comprar uma placa atual, um processador atual, apesar de ainda ser um canal de informática, né? Mas vocês vão reparar que de um bom tempo pra cá eu já não trago mais tantos vídeos de PS aqui no canal. Eu tento fazer vídeos que são mais reflexivos. Não só porque eu acho importante alguém nesse Brasil falar disso, como também eu não tenho mais vontade de comprar peças. Mas se quiserem me patrocinar, fiquem à vontade. E o ponto-chave desse vídeo é o seguinte: todo o dinheiro que você gasta com uma cultura, e aqui falando de PC, tira um momento da sua vida. Mas como assim, Felipe, tira um momento da sua vida? Pensa o seguinte: se você gasta 3 mil reais no computador, 4 mil reais no computador, você gasta 4, 5 mil reais em uma peça de computador, é 4, 5 mil reais que você não está gastando com algo muito mais produtivo. Você não está gastando com um curso, você não está gastando com uma viagem, você não está gastando com uma experiência, que foi uma coisa que eu fiz muito do ano passado para cá, porque né, eu conheci a minha maravilhosa noiva e eu comecei a viver muito mais a vida por conta disso. Então, por exemplo, se eu gastar 2 mil reais numa placa de vídeo nova para esse PC, é 2 mil que eu não posso gastar numa viagem, que eu não posso gastar indo em um lugar diferente, que eu não posso gastar assistindo o meu time do coração no estádio. Se você tem um hobby de ter um PC bonito, de ter um setup lindo, de ter, nossa, um negócio inacreditável, porque te faz bem, não tem nada de errado nisso. Só que saiba uma coisa, esse hobby de PC, ele gera isolamento social. Ah, Felipe, mas eu converso com os meus amigos no Discord. Isso não é a mesma coisa do que você viver a vida lá fora, do que você ir pra um parque, do que você andar de bicicleta, do que você pular de paraquedas, que foi uma coisa que eu fiz e gostei muito. Então não tem nada de errado você viver esse mundo, assim como eu vivi por anos. Só que você tem que tomar cuidado para que isso não faça parte da sua vida a ponto de você viver por isso e não como um hobby. Eu sei que é muito legal você jogar e passar horas jogando com seus amigos, só que se você faz isso a todo momento, todos os dias, sem aproveitar o resto das coisas, ou às vezes não conversando com a sua família, porque você só fica trancado no computador, você pode ter problemas sérios na sua vida, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tá bom? Para pular de paraquedas eu gastei, sei lá, 800 reais, mas um plano mais básico que tinha era 600, e foi uma das melhores experiências da minha vida. 600 contos você gasta em memória RAM, entende? Você gasta num headset. Eu gastei isso para pular de paraquedas. Eu gastei 1.000 e poucos reais para ir para, sei lá, Campos do Jordão. Eu gastei 1.000 e poucos reais para ir pro Rio de Janeiro assistir jogo de futebol. São experiências muito vivas que eu não me arrependo nem um pouco, mas eu me arrependo de ter ficado 1000 horas, por exemplo, no Euro Truck Simulator da vida. Battlefield 4, eu já fui o top do tanque de guerra no mundo todo. Eu não me orgulho disso porque não trouxe nada de bom pra minha vida, entende? Só tomou meu tempo, o tempo que eu poderia ter aproveitado, por exemplo, ficando no aniversário da minha mãe, que eu não fiquei. Recentemente um inscrito mandou mensagem lá na caixinha de perguntas do Instagram falando sobre quando é que eu sei que eu tenho que trocar de peça no computador, que é algo que acaba viciando também.
Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: sempre gaste dinheiro com hardware, troque de peça quando você vê propósito. Então a primeira regra, se você tem dúvidas sobre comprar ou não comprar, a resposta é sempre não, não compra. Se você não tem certeza, não gasta o seu dinheiro e sempre procure um propósito. Então, por exemplo, você tem muita vontade de ter uma cadeira melhor? Tem, por quê? Porque minhas costas doem, então compra a cadeira melhor. Agora, se passa pela sua cabeça de comprar algo só porque algum youtuber falou para você comprar ou porque essa peça nova é a melhor, porque roda o jogo a 60 frames e a sua roda a 55, não vale a pena que você gaste o seu dinheiro. Sempre gaste o seu dinheiro com propósito e não sirva uma cultura, é ela que tem que te servir. Esse é o recado do vídeo. Por favor, comenta aqui abaixo as suas experiências e se você já viveu algo do tipo, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!